Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de outubro, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. A Igreja nos permite celebrar hoje, ainda que celebrando a primeira sexta-feira do mês, Sagrado Coração de Jesus, celebrar a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Peçamos que esta Santa Carmelita nos ensine a amar a Deus, como ela mesma dizia, por um caminho seguro e certo, uma pequena via de amor. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Será elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir hoje, no dia 1º de outubro, mês missionário, o relato sobre a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Um breve relato que a liturgia nos confia no dia de hoje. Teresa nasceu na França em 1873 e lá faleceu em 1897. Com 15 anos, entrou para o Carmelo. Santificou-se mediante os afazeres normais do dia a dia e se tornou a mestra da vida espiritual para todos. A tuberculose abreviou-lhe a vida. A sua história de uma alma foi publicada 1 ano após sua morte. Foi canonizada em 1925 e declarada padroeira das missões. Com ela, aprendemos a viver na humildade, certos de que esse é o caminho que Jesus propôs aos seus fiéis seguidores. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca diante destas advertências de Jesus, um convite à conversão. Esses ai de ti são advertências a algumas realidades. Corazim, Betsaida. Por quê? Se o coração está fechado, não pode ver a graça de Deus. Ele diz: porque se Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Então, não basta simplesmente o milagre. Há necessidade da abertura do coração para compreender quem é o autor dos milagres e não ficar simplesmente
extasiados com o milagre em si. Jesus nos convida, portanto, diante destas advertências, a reconhecer, primeiramente, a sua escuta. Quem vos escuta, isso falando para os discípulos, certamente, é a mim que escuta. Quem vos rejeita é a mim que despreza. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O Evangelho de hoje também nos coloca diante desta realidade missionária. Aquele que me enviou. Assim também Jesus envia os seus discípulos, 2 a 2, para anunciarem. Se nós nos recordarmos, amados irmãos e irmãs, a liturgia de ontem nos falava dos 72 discípulos que saem para anunciar o reino de Deus está próximo e neste caminho realizar curas, milagres e sinais. O que hoje ouvimos certamente nos leva a compreender que em muitos lugares não se tinha esta abertura do coração para, de fato, acolher aquilo que o Senhor tem a oferecer. Olhando para a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, também aprendemos muito com ela. Com 15 anos, consegue uma licença especial do Papa na época para ingressar no Carmelo. Aos 24 anos, vinha a falecer. Mas a sua breve vida no mundo foi marcado por um amor profundo e incondicional por Jesus Cristo. Mestra das pequenas coisas, com vivência humilde, nos ensina o caminho seguro e certo para alcançar Jesus Cristo. Ela dizia, para amar Jesus Cristo nesta vida e neste mundo, ela não tinha muita coisa. Ela tinha hoje, o hoje de sua história, o hoje de sua vida. E ousava dizer, Jesus, eu não tenho nada a te oferecer, não tenho muita coisa, mas faça do meu nada, da minha pequena existência, amor. É Santa Teresinha do Menino Jesus que também em sua obra História de uma Alma vai dizer, depois de se questionar, olhando para a Igreja de Cristo e se perguntando aonde era o seu lugar, ela diz, o meu lugar na Igreja é o amor, serei o amor. Assim, ela nos ensina que para viver o encontro com Jesus Cristo, é necessário viver o amor. E ela dizia que o amor se dá como que em uma pequena via. Alguns procuram grandes caminhos. Ela, certamente, procuraria a pequena via do amor. Os braços de Jesus seriam para ela como que um elevador que o levasse, que a levasse e elevasse à presença de Deus. Por fim, concluindo, Santa Teresinha é considerada a padroeira dos missionários, sem nunca ter saído do convento em Lisieux. Ela alcança esta graça rezando por todos os missionários, rezando por todos aqueles que estão à frente. Quando ela se questiona sobre o seu lugar na igreja, ela dizia justamente isso. Alguns são os apóstolos, outros são missionários, outros são doutores. Eu gostaria, ou melhor, no caminho da igreja, no coração da igreja, eu quero ser o amor, dizia ela. E ela conclui dizendo, quando as suas irmãs estão desesperadas no convento, ao perceber que a tuberculose já havia comprometido a sua vida, ela olha com amor para as suas irmãs e diz, não chorem por mim, hoje eu não morro, eu entro na vida. E ela dizia, passarei o meu céu, fazendo chover rosas na terra. Peçamos, portanto, a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e aprendamos a viver nas coisas normais, nos afazeres cotidianos do dia a dia, um encontro profundo e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós.